Estamos com Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o ex-senador Marcondes Gadelha, autor do livro Sonhos Sequestrados, sobre a eleição de 89 e a candidatura do Silvio Santos, a qual ele foi o vice-presidente. Bom, Marcondes, o senhor falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a situação do Aureliano Chaves, né? Até citou a frase que ele falava por via de consequência, né, de autorizar a candidatura dele. E eu queria agora, como o senhor terminou o primeiro bloco falando do PMB, eu queria saber para o senhor fala muito isso no livro, como é que foi a recepção da candidatura do Silvio Santos exatamente na hora que o PMB topou ceder essa legenda? Porque logo quando o Silvio Santos entrou e foi feita a pesquisa para medir aí a porcentagem, ele disparou na frente e o Collor foi o que mais perdeu eleitores. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, foi um impacto assim extraordinário, foi uma coisa fantástica. O Silvio entrou já com 29% de intenção de voto nas pesquisas e o Collor despencou. O Collor era absoluto, tinha 31%, despencou para 18%. E isso naturalmente acendeu uma luz amarela lá no quartel-general dele, de Collor, e fez atiçar ainda mais essa preocupação sobretudo de Roberto Marinho e de Antônio Carlos e do Leitão de Abreu. E aí passaram a agir com mais intensidade. A população toda ficou numa expectativa muito forte, porque Silvio era muito bem quisto, muito querido. E ele seria imbatível na urna. Toda essa conspiração contra a candidatura dele, no frigir dos ovos, é porque ele era imbatível, todo mundo sabia disso. Os jornais internacionais já repercutiram. O Clarim de Buenos Aires, o Le Monde na França, o New York Times, tem aí uma foto aqui. Do New York Times, já dizendo que o Silvio estava no segundo turno. Agora, o entendimento de ACM é que a candidatura de Silvio tinha que ser abatida no chão, ele não podia chegar às urnas, ou seja, não podia chegar ao primeiro turno, porque aí ele seria imbatível. E então eles passaram para tentar impedir no judiciário, que foi a grande batalha final. Mas a repercussão foi extraordinária, deixou todo mundo... E o Silvio ainda não tinha nem usado a televisão, que era o instrumento forte dele. Havia naquele tempo um guia eleitoral gratuito do TSE, e o Silvio, essa apresentação que você mostrou aí, o Silvio fez essa gravação aí, que você mostrou, e ele gravou 6 programas assim em 2 horas, sem trocar o tempo que ele gastava era só para trocar de paletó e tal, mas ficou uma coisa espetacular. No dia seguinte, já tinha gente cantando a música do SBT, já com o nome do Silvio Santos para presidente da República. E isso, naturalmente, fez contrair mais ranço e mais reações hostis, sobretudo de parte da imprensa. É uma coisa importante considerar o papel da imprensa naquela época. Era toda radicalmente contra Silvio Santos. Os 4 grandes jornais, Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo e o Estadão, eram editoriais assim, muito desagradáveis, era uma linguagem rasteira contra Silvio Santos, era invencionista, era mentira, era calúnia, você pudesse imaginar. E tudo isso, curiosamente, sob a orquestração de Roberto Marinho. Até admitia que a imprensa ficasse contra, mas não submetesse da maneira como se submeteram às orientações do Roberto Marinho. Essa foi a reação, as reações foram mais ou menos essas, de muita hostilidade de quem era contra e de muita paixão. Só voltando à questão dos números, para você ter uma ideia, no meu estado, na Paraíba, o Silvio Santos bateu 78% na pesquisa. Você vai dizer, bom, mas é um estado pequeno e tal, não é representativo. Mas é representativo porque era exatamente o Nordeste, era uma caça guardada de Collor e Lula, que os dois eram nordestinos. Então, quando o Silvio disparou lá no Nordeste, não ia ter para ninguém essa conclusão. E eles achavam que tinham que impedir o Silvio de qualquer maneira de que ele chegasse à urna. E o senhor conta também o encontro que o senhor teve com o Roberto Marinho.
Inclusive, o senhor conta também no livro que o senhor tinha muito essa mania de prestar atenção no gestual da pessoa, né? Para ver se como é que a pessoa estava se comportando. E o Roberto Marinho, segundo o senhor fala aqui no livro, tratava o Silvio Santos, candidato, como simplesmente esse camelô que está aí sendo candidato a presidente. Como é que foi esse encontro do senhor com o Roberto Marinho? Esse encontro foi sugerido pelo próprio Silvio Santos. O Silvio chegou a essa conclusão, Gadelha, não vai adiantar muito a gente ficar batendo aí, porque o Roberto Marinho tem controle sobre tudo, inclusive tem muita influência no tribunal, no TSE. Ele era muito amigo do Leitão de Abreu, que praticamente fez a indicação de 80% dos ministros daquela época do tribunal. Estavam mais ou menos sob controle e ascendência do Leitão de Abreu. Então o Silvio disse, olha, só tem uma maneira, é a gente conversar com o Roberto Marinho. Eu quero que você vá lá falar com o Roberto Marinho. Eu conheço a fera, ele é muito aguerrido e tal, mas é capaz também de grande gestos. O que importa é que ele se sinta que no meu governo o império de comunicações que se chama Globo vai ter o mesmo tratamento, ou um tratamento melhor do que o Sarney vem dando ao Roberto Marinho. E eu não acreditava nem que o doutor Roberto me recebesse, mas com menos de uma hora já tive um retorno dizendo que ele me receberia no dia seguinte, ao meio-dia, marcou tudo direitinho e tal. E cheguei lá, ele me recebeu de uma maneira extremamente cavalheiresca, muito agradável e tal. Mas quando ele disse, mas senador, eu já sei o que o senhor vem fazer aqui. Mas antes do senhor começar a falar, deixa eu ler aqui uma carta que eu escrevi para o Roberto Mesquita. O Roberto Mesquita, dono do Estadão, que tinha publicado no Jornal da Tarde uma matéria dizendo que ele, Roberto, tinha chamado Silvio Santos de camelô e tinha destratado o presidente da República. Isso tudo era verdade, mas ele negou. Então, ele leu uma carta que ele escreveu para o Júlio Mesquita, desmentindo tudo, que nunca chamou o Silvio de camelô, que tinha o maior respeito por Silvio Santos, etc. E por Sarney. Eu digo, Roberto, o que o senhor quer que eu faça com essa carta? Não, primeiro, vamos esperar que o Júlio Mesquita publique essa carta. Se eu peço para ele publicar. Se ele não publicar, aí você pode fazer o que quiser. Eu posso, inclusive, transcrever nos anais do Senado, perfeitamente, pode e tal. Bom, mas aí é o seguinte, aí ele realmente, aquilo ali me deu um certo ânimo, assim, porque deu a impressão, não que eu pudesse me iludir com a conversa dele, mas porque deu a impressão de que até aquele momento ele não sabia como é que estava o processo de votação no tribunal em Brasília, que ele acompanhava aquilo minuciosamente até aqui. Então, bom, ele deve ter raciocinado, é melhor não brigar com o Silvio Santos agora, antes de ter certeza de que o tribunal vai impedir a candidatura dele. Porque se ele passar pelo tribunal, eu vou ter que conviver com ele. O problema do Dr. Roberto não era nem questão econômico-financeira, não era era uma questão de hierarquia social. Ele não admitia, ele não aceitava a ideia de que Silvio Santos, que tinha sido cria dele, que Silvio Santos foi criado nos corredores da Globo, que o Silvio, como presidente da República, pudesse olhar para ele de cima para baixo. Então, essa questão da hierarquia social era o que pesava nas atitudes do Roberto. Bom, mas aí ficamos nesses termos. Ele negou tudo e disse que tinha o maior respeito por Silvio Santos e que não iria interferir no tribunal, atendeu tudo que a gente pediu. Claro que aquilo valia apenas essa impressão de que ele não tinha certeza do que ia acontecer no tribunal, embora ele tivesse um controle absoluto sobre o tribunal. O senhor falou no comecinho do nosso programa, quando se referiu ao PMB, que o Armando Correia topou numa boa ceder a legenda para o Silvio Santos e para o senhor. Mas o vice do Armando Correia, que era o Agostinho Linhares, esse aí dificultou um pouquinho. Como é que foi essa conversa para o Agostinho também ceder e para o senhor ocupar a vaga dele como vice-presidente? Olha, houve aí muita firmeza do presidente do PMB, no caso do Armando Correia, que eu tinha batido o martelo no entendimento com o Silvio, e já tinha dito que o Silvio indicaria
o vice. Então, nós dissemos para o Roberto Marinho que a minha presença na chapa era importante, isso foi dito pelo próprio Silvio, que a minha presença na chapa era importante para trazer o PFL, que você se lembra que nós éramos egressos do PFL. Sim. E grande parte do PFL, quase todo mundo tinha debandado para a Collor. A minha presença na chapa de uma candidatura que era vitoriosa em princípio, podia funcionar para dividir o PFL e trazer mais apoio para Silvio Santos. Essa foi a lógica que foi apresentada. Além disso, Silvio se prontificou a ir a Belém do Pará fazer algumas recomendações de ordem política em favor do Agostinho Linhares, que tinha outras postulações também, que queria ser candidato ao Senado, uma coisa desse tipo, que o Silvio apoiaria, disse que iria ao Pará dar o apoio a ele, e assim foi dessa maneira que nós conseguimos reverter essa situação. Uma coisa importante, você ainda não tocou nesse assunto, sim, é a razão da candidatura de Silvio Santos. Por que Silvio Santos era um bom candidato? Não sei quanto tempo a gente tem nesse bloco não, aí. Pode falar. Porque Silvio Santos, na nossa opinião, o Silvio Santos era o candidato ideal para o país naquele momento. Era o candidato certo para o Brasil. Por quê? Naquele tempo, o Brasil estava com uma inflação de 90% ao mês. Agora, atualmente, a gente fica brigando se vai dar 4% ao ano, ou se vai dar 3,5%, ou se vai dar... Naquele tempo era 90% ao mês. 3% ao dia, né? 3% ao dia. E ainda tinha gente que ficava torcendo quando os números iam ser anunciados para que aquela inflação fosse maior. Por quê? Porque aquilo ali gerou uma ciranda financeira que rendia juros e correção monetária. As pessoas não queriam mais trabalhar. Ninguém queria saber. Quem tivesse um trocadilhos investia nessa ciranda financeira. Você se lembra disso? Era Hot Money, era CBF, títulos de renda fixa, de renda variável. Então essa era a linguagem corrente. Ninguém queria mais saber de produção de bens físicos e de serviços. Tudo virou especulação, né? E dessa maneira nós achávamos que essa especulação levaria o país inevitavelmente para o buraco, porque ela gerava mais inflação, a inflação gerava mais tiranda financeira e, portanto, menos investimento produtivo. O Silvio Santos tinha uma história de vida baseada no trabalho. Então, ele seria mais do que um presidente, ele seria um modelo para a gente mostrar que o trabalho funciona, que o Brasil só podia sair do buraco se fosse através do trabalho. Você vê que na epígrafe no começo do livro, eu cito uma frase de Roosevelt sobre a necessidade de colocar as pessoas para trabalhar. Sim. O Silvio era um admirador do Roosevelt também. Então a gente entendia que era preciso o país voltar a acreditar no trabalho físico, na produção de bens e de serviços. E Silvio era esse modelo que a gente queria apresentar. Agora, como é que ele ia enfrentar essa questão? Primeiro, ele queria grandes investimentos em habitação. Bom, essa área de habitação é toda comigo. Ele estava acostumado com os dramas no programa dele, pessoas pedindo casas, coisas dessa natureza. Sim. E ele botou na cabeça de que precisava dar uma casa para cada brasileiro. Não era questão de reduzir o déficit habitacional, era zerar, era dar uma casa para cada brasileiro. E isso não era só benemerência ou caridade ou coisas desse tipo, mas tinha uma lógica econômica forte, porque o sistema habitacional, a construção civil, é o grande modelo, o grande instrumento para você avaliar a situação econômica do país, porque todos os setores estão articulados com a construção civil: aço, vidro, tinta, pessoas, trabalho. Então, a ideia de resgatar, você gerava trabalho e você criava um mercado consumidor, porque empregava as pessoas. Ao lado disso, o Silvio
pretendia introduzir, foi o primeiro que falou em programa de renda mínima no Brasil. Essa coisa que depois virou auxílio emergencial, isso aí, o Silvio foi quem primeiro propôs naquela época. Verdade que ele se baseava em umas manifestações do Eduardo Suplicy, que era vereador de São Paulo, foi quem primeiro falou. E essa tese da distribuição de renda, do programa de renda mínima, isso tinha sido apresentado pela primeira vez por um teórico americano, o Milton Friedman, que é o guru, o papa do capitalismo. No livro dele, Capitalismo e Liberdade, ele propunha um programa de renda mínima para as pessoas e com isso você gerava um mercado consumidor. Havia outras ideias que ele tocava, mas essa parte social, ele queria casar a parte social com resultados econômicos. Tá certo, senador. A gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.